Meu Pai, aqui está teu servo, ministro da palavra da noite de hoje. Usa ele poderosamente como o Senhor nunca usou, papai. Hoje vai ser o dia que o Senhor mais vai usar ele. Tudo para a tua honra e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Quando ele abrir a boca, não seja ele, mas seja o Senhor falando conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos receber ele com uma salva de palmas. Aleluia. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, dá um Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Fico feliz de outra vez mais poder retornar a esta casa para junto com os irmãos adorar, dar glória a Deus e aleluia. Você que trouxe o seu exemplar bíblico, pegue em suas mãos. Abra comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto os irmãos vão localizando, quero aqui externar a gratidão a Deus por outra vez mais me conceder esta oportunidade. Louvar a Deus a vida do Bispo Márcio Beretta, que mais uma vez nos confia de estar aqui. Que Deus abençoe sua vida, todo o seu ministério, em nome de Jesus. A missionária Teresa, que abre as portas também da sua casa para receber esse povo lindo. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Fico feliz outra vez mais também poder dividir a tribuna com esse grande homem de Deus, pastor Leonardo Augusto. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério, e continue te honrando na face desta terra, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus também a vida desta mulher que esta noite já subiu a tribuna aqui também, pastora Bruna, minha esposa. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Se não fosse ela, às vezes nós não estaríamos aqui. Grande intercessora do meu ministério. Que Deus continue te abençoando grandemente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvar a Deus também a vida do pastor Cabral, pastor Eliana, os meus pais que me acompanham. Que Deus venha abençoar grandemente a vida de vocês também, em nome de Jesus. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 4, verso 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vou estar lendo. Está escrito assim: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E o tentador aproximou-se dele e lhe disse: Se és Filho de Deus, ordena estas pedras que se transformem em pães. Respondeu Jesus: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo, em outras traduções ao pináculo. Ele disse: Se és Filho de Deus, atira-te lá embaixo, pois está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te protegerá em suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra alguma. E Jesus também respondeu e disse: Está escrito também: não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o diabo o levou para um monte muito alto. Ele mostrou todas as coisas do reino do mundo e a sua glória. Ele disse: Isto tudo te darei, se prostrares e me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te daqui, Satanás, porque está escrito: ao Senhor Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e vieram os anjos e o serviram. E a igreja diga amém. Amém. Tomai vossos assentos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quero pedir licença aqui nesta noite, em nome de Jesus, e fazer uma leitura um pouco prolixa com os irmãos, retornar alguns capítulos, o capítulo 3. A Bíblia nos diz que o Senhor, Jesus, quando ele vai dar início ao seu ministério, com 30 anos de idade, a Bíblia diz assim, que no capítulo 3, existe um pregador, um pastor, que é diferente de muitos outros daquela época. Pastor Hugo, por quê? Porque a Bíblia diz assim, que vem se levantando um pastor no deserto, que porventura foi ministrar dentro do templo. Aí mais e Caifás não aceitou a mensagem dele, porque a mensagem era dura.
Então a Bíblia diz assim que esse pregador é um pregador que prega no deserto. Porventura esse pregador é pastor de duas congregações, a congregação do deserto e a congregação do Rio Jordão. E quem é esse pregador, pastor? É João Batista. A Bíblia diz assim que João Batista vem pregando, vem ministrando a palavra. E quando ele começa a ministrar dentro do templo, alguém não aceita, então ele vai para o deserto. Porque profeta que é profeta, por mais que está no meio do deserto, a mensagem não muda, é uma só. E a Bíblia diz assim que a mensagem que ele prega na segunda, ele também prega na terça, prega na quarta, na quinta, na sexta. Glória a Deus. A mensagem é uma só e não vai mudar. E a Bíblia diz que quando ele estava pregando, ele pregava dizendo, chamando o povo de víbora, dizendo: arrependei-vos, raça de víbora, porque é chegado o reino dos céus. A Bíblia diz que quando ele pregava no deserto, a pregação era esta. Ele ia para o Jordão, era culto de batismo. A Bíblia diz assim que ele estava batizando e dizendo: arrependei-vos, raça de víbora. Eu imagino alguém arrependendo, ele desce, pode ser víbora, mas quando levanta é nova criatura. Aleluia. E assim ele vai fazendo diante de todo o percurso. E a Bíblia diz assim que João Batista está batizando no Jordão. No capítulo 3 de Mateus, enquanto ele está batizando, a Bíblia diz assim que porventura vem um diante deles. Os discípulos de João Batista talvez olharam para ele e disseram assim: João, quem é esse que porventura atrapalha este culto? Quem é esse que porventura está impedindo o culto de acontecer? Quem é essa víbora, João? Eu imagino João Batista olhando para eles dizendo: não, esse daí é o cordeiro que eu tanto vos falo. Eu batizo vocês com água, mas ele vai batizar alguém aqui com fogo. Glória a Deus. Vou repetir de novo. Alguém está vendo Jesus entrando no Jordão e está dizendo: quem é esta víbora? Ele: não, esse não é víbora, é cordeiro. Aleluia. Quem é esse, João? Não, esse daí não é qualquer tipo de pessoa. Esse eu não sou nem digno de desatar a sandália dos teus pés. Eu tenho a forma e o poder de batizar alguém com água, mas com fogo é ele. Glória a Deus. É calamácia. Pastor, mas por que é que João coloca essa responsabilidade em Jesus? Porque alguém só fala de algo, aquilo que já viveu antes. É simples. Aleluia. A Bíblia diz que porventura Maria está grávida, Isabel também, em um mesmo período. João Batista vai ser aquele que vem para preparar o lugar, abrir o caminho para Jesus chegar. E a Bíblia diz assim que quando elas estão grávidas, um ventre chega perto da outra, no ventre João Batista é batizado com fogo. Então é por isso que ele toma uma proporção de falar que Jesus batiza com fogo, porque só fala de batismo com fogo quem já viveu o batismo com fogo também. Aí a Bíblia diz assim que Jesus chega, e quando ele se apresenta, ele diz assim: João, eu necessito que tu me batiza. Aleluia. Ele olha para ele e diz: não, eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés. Não, João, mas eu preciso, porque a profecia precisa ser cumprida. Entenda aqui, meus irmãos, que até Jesus teve pastor. Até Jesus soube respeitar uma liderança para dar início diante de um ministério. E às vezes alguém talvez quer ser usado, quer ser cheio do Espírito Santo, mas não respeita a liderança. Alguém quer ser cheio de Deus, quer pregar, quer fazer a obra, mas não respeita a liderança. Só que preste atenção que a Bíblia diz que quando ele conversa com João, João ele pega Jesus, batiza Jesus. E quando Jesus é deitado sobre aquelas águas, João no Novo Testamento é o primeiro profeta em que vê Pai, Filho e Espírito Santo em uma só vez, durante 5 minutos. Porque a Bíblia diz que quando ele segura Deus Filho em suas mãos, ele deita sobre as águas. A Bíblia diz que o céu se rasga. E nesse texto aqui, a Bíblia está nos mostrando, pastor Leonardo, um sentimento de um pai alegre que se levanta do trono. E quando ele se levanta do trono, ele se levanta dizendo: eis aí o meu filho, a qual me comprazo. O véu, o céu se rasga, a pomba desce em forma de Espírito Santo e pousa sobre o ombro dele. Só que preste atenção que é pai falando, filho sendo batizado e Espírito Santo. João está tendo a oportunidade de ver a Trindade dentro de 5 minutos. E aí a Bíblia vai dizer assim que quando tudo isso está acontecendo, Deus se levanta dizendo: não, meu filho é como me comprazo. Acabou o batismo, Jesus foi para o deserto. Capítulo 4. Ele foi para o deserto, conduzido pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. Preste bem atenção nesse versículo. Ele foi para o deserto, conduzido pelo Espírito.
Jesus não está indo para o deserto sendo por vontade própria. É o próprio Espírito que está conduzindo ele. Jesus não entra no deserto porque ele quer entrar. É porque o Espírito está conduzindo ele. Glória a Deus. Até porque ninguém quer entrar em deserto e enfrentar provas, dificuldades. Alguém só entra no deserto porque Deus está permitindo o Espírito te conduzir a entrar por ele. Aleluia. Aí a Bíblia diz assim que Jesus vai entrando no deserto. Versículo 2: e passando-se 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Agora eu quero falar algo aqui para os irmãos. Percebe que a Bíblia diz 40 dias e 40 noites teve fome. Aí apareceu o diabo. Pastor, não entendi. Você está achando que o diabo vai aparecer na primeira semana de deserto? Você está achando que o diabo aparece enquanto você está passando 2 semaninhas de prova? Vai não. O diabo só vai aparecer quando você estiver próximo de conquistar a vitória. Quando você estiver próximo de romper e ter bênção garantida sobre a sua vida. Aí, glória a Deus. Alamanso, Edel e Calácia. Ele entra em cena. E o que o diabo entra em cena, a primeira coisa que ele faz é confundir aquilo que você já tem a certeza. E o que é, pastor? Ele chega diante de Jesus e diz: se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Olha o diabo. Se tu és filho de Deus, capítulo 3, Jesus batizando, Deus abre o céu e diz: eis o meu filho, a qual me compraz. Deus já falou que ele era filho, mas o diabo aparece para gerar dúvida. Se tu é filho mesmo, transforma a pedra em pão. Diante da minha e da sua vida, às vezes o diabo vai aparecer. Você tem a certeza de algo porque Deus já te falou antes de você entrar no deserto. Mas o diabo aparece para te fazer a dúvida no teu coração. Se tu és mesmo, faz isso. Se Deus é mesmo contigo, faz aquilo. Só que percebe que antes de Jesus entrar, Deus já falou: é meu filho. E o diabo está dizendo: será que é mesmo? Transforma então essa pedra em pão. Se tu é filho, tu tem poder. Deixa eu ser profeta de Deus na sua vida nessa noite. Quem é filho pela graça tem poder na sua vida pela graça. Glória a Deus. Alguém não entende. Pastor, como assim? O diabo está dizendo para próprio Jesus. E diante da Bíblia Deus nos mostra: quem é chamado de filho, reconhecido perante o céu, há o poder de sublime graça sobre a sua vida. Há uma autoridade do céu governamentada sobre ti, que quando você abrir a boca, não tem Satanás que fica na frente. Porque a Bíblia diz: se tu és filho, transforma a pedra em pão. Por que ele tem que transformar a pedra em pão? Porque tem poder, porque é filho. E alguém que é filho tem poder em suas mãos. Glória a consegue Deus. fazer aquilo que quer. Só que presta atenção, é que a Bíblia diz assim: transforma a pedra em pão. O plano do diabo é distorcer. Sabe por quê, pastor? Bispo? Pedra, ela é pedra hoje, ela é pedra amanhã, semana que vem ela é pedra, ano que vem continua sendo pedra, pastor. Pão não. O pão ele é pão hoje, feito hoje ele é pão, de tarde está murcho. No outro dia talvez comece a endurecer. 3 dias depois, se ninguém fizer uma torrada, mofa. É verdade. Acabou. O plano do diabo aqui é destruir o ministério. Porque a pedra é pedra hoje, amanhã, semana que vem, depois. E Jesus, quando olha para a pedra diante da Bíblia, ele diz assim: tu és Pedro, pedra pequena. Mas é sobre essa pedra que eu vou edificar a minha igreja. Aleluia. O plano do diabo é: pega aquilo que é momentâneo e troca naquilo que é eterno. Glória a Deus. Calma com isso daí. Mas Jesus, quando olha para a pedra, ele ainda tem prazer em pedra. Pastor, por quê? Porque porventura lá no Antigo Testamento, um homem entrou dentro do deserto quando viu uma pedra
depositou sua cabeça sobre ela, repousou, dormiu, e quando dormia sobre uma pedra, eis que uma visão veio sobre ele. Uma escada descia dos céus até a terra, e anjo subia e descia. Quando ele acorda, ele diz assim: na verdade o Senhor estava aqui e eu não sabia. Por quê? Depositou a tua cabeça sobre a rocha. Ele é a rocha inabalável, ele é a rocha presente até mesmo no deserto. Porventura houve uma rocha no deserto que quando alguém toca, ainda sai água dela. Ela é bracandarácia. O plano do diabo é acabar com aquilo que Deus tem eterno sobre a tua vida, para você trocar naquilo que é de momento. Mas Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: ei, eu não te permiti passar nesse deserto em vão. Ela é bracalavácia. Eu não permiti você entrar nesse deserto à toa. O diabo pode aparecer e dizer para você trocar naquilo que é momentâneo, mas a minha palavra vai te sustentar perante esse deserto. Pastor, por quê? Porque Jesus olha para ele e diz: tu dissestes bem, mas não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do meu Pai. Glória a Deus. Jesus está dizendo: eu não preciso me alimentar, a palavra me sustenta. Aleluia. É a mandagácia. Presta atenção. Crente que está no deserto e o diabo tenta contra a sua vida, se ele não desistiu de primeira com Jesus, sendo 100% Deus na terra também, quem dirá eu e você? É verdade. Quem dirá eu e você, que é falho e erra toda hora? Ah, pastor, mas Jesus era 100% homem, mas também era Deus. E mesmo assim ele não desistiu. De você também não vai. Glória a Deus. Por que, pastor? Porque aí ele pega Jesus. Ai, meu Deus. Aleluia. Em outras traduções vai dizer que ele pega Jesus, transporta Jesus para o pináculo do templo. Quero entrar na mensagem agora com você. Ele pegou Jesus, transportou Jesus para o pináculo do templo. E o que me chama a atenção é que ele olha para Jesus e diz assim: ó, pula daqui de cima e se joga lá embaixo, porque está escrito. O diabo conhece Bíblia, viu? Está escrito o quê? Que ele enviará anjos para te guardar, para que tu não tropece com teu pé em pedra. Salmos 91. Você está achando que abrir um salmos na estante da tua casa e deixar a semana inteira empoeirando te protege? Protege nada. Ah, pastor, protege? Não protege não. É um salmos. Está aberto. Se você não praticar o que está ali, não acontece nada. É verdade. O diabo conhece a Bíblia e ele usa a palavra contra ele, porque Jesus acabou de declarar: a palavra me sustenta. Ele olha para Jesus e diz: então eu quero ver se sustenta. Aí ele usa a palavra contra ele, porque na minha, na sua vida não é diferente. Às vezes o diabo quer te frustrar dentro da palavra, quer acabar com você dentro da palavra. É, Deus, é Aí a verdade. Bíblia diz assim que ele olha, para ele diz assim: mas também não tentarás. O diabo, Jesus está dando uma lapada no diabo. Só que o diabo não para. Só que percebe o que eu falei para você? Ele pegou Jesus para transportar Jesus para o pináculo. O pináculo é o lugar mais alto de Israel. O deserto é o lugar mais baixo. O que o diabo estava mostrando para Jesus é: Deus te coloca no mais baixo, eu te levo para o mais alto. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Fica junto comigo. Só que percebe que a Bíblia diz que ele transportou Jesus. Deixa eu falar algo para você. Eu não sei se alguém aqui que é espiritual vai entender isso. No versículo 1 ele diz: ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Agora aqui está dizendo: e o diabo transportou. Há uma diferença entre quem é transportado e quem é conduzido. É verdade. E lembrar a Candarás. Pastor, por quê? Você já pegou algo de uma transportadora? Por exemplo, Mercado Livre, Mercado Pago. Eles querem colocar a mercadoria e transportar.
Você vai chegar quebrada, rachada, eles não estão nem aí. O projeto deles é transportar. Algo que é transportado, você coloca dentro de algo, leva ele, coloca no lugar, quando abre e tira ele para fora, ele só sabe que ele chegou, mas não sabe como chegou. Alguém que é transportado é dessa forma. Sabe que está em cima, mas não sabe como chegou. Está lá em cima, mas não sabe como é que chegou. Há uma diferença entre crente transportado e crente conduzido. Porque transportado é dessa forma, conduzido é diferente. Ele sabe que está em cima, mas ele sabe como ele fez para chegar em cima. Glória a Deus. Ele sabe que ele está em um lugar, mas ele sabe como ele passou para chegar naquele lugar. E Deus está dizendo para crentes aqui nessa noite: quem você é nessa noite? Você é transportado ou você é conduzido? Transportado não respeita a liderança, não tem óleo na cabeça. Se Deus porventura descer com um crente transportado e dizer desce, ele não quer descer. Passou por quê? Porque ele sabe que ele chegou de cima, que ele está no topo, que ele está no auge. Mas ele não sabe como é que ele fez para chegar. Alguém chegou na igreja depois que você e disse: olha, cheguei primeiro e já prego mais. Cheguei depois e já canto mais. Só que Jesus está dizendo para alguém: não se assuste não. Porque talvez ele está sendo transportado. Alguém vai olhar para você querendo frustrar teu ministério, mas Jesus está dizendo, enquanto alguém está dizendo que chegou depois e faz, fala para ele: não tem problema, eu sou conduzido pelo Espírito. Glória a Deus. Eu sou conduzido pela graça. É no tempo dele. É na hora dele. Ah, mas tu é crente faz tanto tempo. Não tem problema, eu sou conduzido. Glória a Deus. Eu sou conduzido por ele. Alamandero que alabaço e me couve. Quem é conduzido é diferente. Se Deus falar para ele descer, ele desce. Aleluia. Porque ele sabe que aquele que colocou ele lá em cima e colocou ele lá embaixo tem poder de colocar ele lá em cima de novo. Glória a Deus. Quem é conduzido pelo Espírito é diferente. Aleluia. Quem é conduzido tem óleo na cabeça, tem pastor, tem liderança, sabe de onde saiu, sabe chegar aonde tem que chegar. Não tem nada que frustra ele. E a Bíblia diz assim que Jesus foi conduzido, mas transportado pelo diabo. E quando ele está em cima, a terceira proposta do diabo, ó. Tá vendo tudo isso aqui? É meu. Você quer? Eu te entrego. Tem crente que vai pro deserto. Manaíra, quando a gente está no deserto, é o momento que mais prato aparece. E detalhe, não é prato feio não. Satanás é especialista em te dar prato bonito. É verdade. E falar acerca de deserto, quero conjecturar que se existe prato no deserto, pode haver miragem. E alguém que vê miragem está achando que é banquete, mas é prato. Meu Deus. É, Deus. Está achando que é banquete gostoso, que está tudo bom, mas é prato. Ah, pastor, mas é que eu estou cansado desse deserto. O Espírito não te conduziu para lá, não é? Aguenta só mais um pouquinho. Deserto nunca foi oposição para crente, mas foi renovo para crente. Deserto é lugar de encorajamento para crente. Glória a Deus. Como assim, pastor? Simples. Elias está cansado, frustrado no deserto, se joga debaixo do pé de Ezequiel e diz: não prego mais. Dorme, quando acorda o anjo está do lado, cozinhando sobre a brasa. E fala para ele: levanta, come e bebe. Grande a caminhada. Aleluia. Deserto é lugar de encorajamento. Deserto é lugar de alguém que vai governar, que vai reinar. É, Jesus. Glória a Deus. Salão está tentando usurpar o trono de Davi. Davi deixa o trono e vai para o deserto. Porque rei que é reino, independente do lugar, vai governar com excelência. Aleluia. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite que tem chamada, que tem ministério, dizendo para alguém: ei, para de se preocupar com alguém que está tentando contra a tua vida. Ah, pastor, mas eu entrei no deserto, não tem problema. É nesse deserto que eu vou te conduzir, vou te deixar mais forte. Lucas capítulo 1, versículo 80. E o menino crescia e se fortalecia no deserto, até os dias de se apresentar a Israel. Alguém que está crescendo no deserto, alguém que vai para o deserto, alguém que está dizendo: vai para o deserto, não tem água, não tem comida.
vai enfraquecer, vai morrer. Só que Jesus está dizendo: aquilo que não está te matando está te fortalecendo. Aquilo que não está te jogando para baixo, eu estou te fazendo jogar para cima. Eu vou fazer alguém crescer no meio desse deserto. Mas morrer tu não morre, parar tu não para, porque eu estou te conduzindo no deserto. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Satanás fala para ele: quer, eu te entrego, só me adora. Satanás, com o primeiro Adão, ele fez a mesma chantagem. E qual é? Se tu comer do fruto, tu fica igual a Deus. Com o segundo Adão, ele achou que ia dar certo. Se tu quiser, eu te entrego. A proposta é boa. Quem está no deserto, passando prova, passando dificuldade, e recebe uma proposta de ganhar poder, é maravilhoso. Pastor, a proposta é boa, irmão. O primeiro Adão foi enganado porque ele ia ter poder nas suas mãos. Ele olhou para Jesus e disse: com o primeiro Adão deu certo, com o segundo é moleza. Se você quiser, eu te entrego tudo isso na sua mão, só me adora. Eu imagino Jesus olhando para ele, parando por mais ou menos uns 5 minutos. Aí Jesus começa a pensar que numa sexta-feira, 18 de agosto, 9 e pouquinho da noite, 2000 anos depois, ia ter uma geração de crentes sentado assistindo um culto como esse. Glória a Deus. Alguém que não merecia estar aqui. Mas Jesus, naqueles 5 minutos, eu imagino ele pensando: vai valer a pena eu rejeitar agora. Aleluia. Se eu rejeitar agora, 2000 anos depois, naquela sexta-feira, vai ter gente ouvindo minha palavra. Vai ter alguém ouvindo que eu rejeitei por causa dele, que eu fiz por amor a ele. Aleluia. A Bíblia diz que ele olha para Satanás e diz: retira-te daqui, diabo. Volta lá para o teu lugar agora. Elebracandorécia. Percebe que foi Jesus rejeitar Satanás. A Bíblia diz: o diabo saiu de cena, os anjos entrou. Glória a Deus. Pastor, não entendi. Alguém olhou para você e disse: será que tu é filho mesmo? Mas enquanto alguém está dizendo, contestando o teu ministério, eu imagino Deus do céu, já com melissa de anjo preparada, dizendo: espera um pouquinho, eu quero ver qual que é a reação dele agora. Eu quero ver qual que é a reação dela. O que ele vai agir agora diante da minha presença. Elebracandarácia. Cada vez que alguém rejeita um prato, a melissa dá um passo para frente. Cada vez que alguém rejeita um manjar da terra, a melissa de anjo, mais um passo para frente. Elebracandarácia. Percebe que a Bíblia diz: e o diabo, singular, só um, saiu, e os anjos, plural, o serviram. Aleluia. Pastor, não peguei. O diabo tinha prato, mas os anjos já veio com banquete. Glória a Deus. Ai, Jesus. Amandeaço quineria. Diabo já estava com o prato preparado, mas alguém que rejeitou o prato já tem anjos com banquete te servindo. Eu estou dizendo para crente aqui nessa noite: não é para trocar o prato, não é para ficar com o prato, fica com o banquete. Eu tenho um banquete preparado para alguém. Ele é para calassúria. E alguém tem tentado às vezes no meio da caminhada barganhar, trocar o direito de comer banquete e ficar com o prato. Jesus está dizendo: rejeita esse prato, meu filho. Joga essa macumba para lá, joga esse crente ruim para lá que tentou te parar. Mas a minha presença vale mais que uma noite, a minha presença vale mais que uma carreira, a minha presença vale mais que uma noite de prazer. Alguém tentou barganhar no meio do ministério, mas Jesus está dizendo para alguém: ei, ele é para calassura e bicovinácia. Eu não te coloquei nesse deserto em vão, eu permiti você entrar
nesse deserto, conduzido pelo Espírito. Eu só permiti Satanás chegar para ver até onde tu rejeitava. Mas se tu rejeitar com sucesso, já tem bênção garantida. Se tu rejeitar, depois do deserto já tem bonança. Depois do deserto já tem vitória. Eu vou pegar para alguém que tem mão para levantar e boca para dar glória, e lá vai. Jesus está dizendo: alguém rejeitou, mas se prepara. Depois do culto tem bonança. Já tem Melissa preparada ao teu favor. Enquanto tem crente aqui no culto, no mundo espiritual já existe anjos aqui agora. Alabracanda, isso aqui é para quem crê, irmão. Se você não crê, não dá glória não, mas o que pega, ele é para calaçou. Jesus está dizendo para alguém: já tem Melissa preparada. Se prepara, porque grande é o banquete. É a bênção que eu tenho preparado para a tua vida. Alguém abre a boca para dar glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ei, se Jesus para aqui agora, no capítulo 4, o que seria dessa humanidade? O que seria de nós? A Bíblia diz assim que Jesus, ele rejeita, saiu do deserto. Tu lembra daquele pregador que prega para cobra? Tá morto. Herodes decapitou a cabeça de João Batista. Jesus vem saindo do deserto. Alguém olha para ele, está na porta do deserto, esperando o culto começar. O mensageiro chega: hoje não tem culto. Por quê? Porque a cabeça de João Batista está na bandeja. O profeta com a cabeça na bandeja não prega, não profetiza, não fala língua estranha, não roda, não marcha. Aí alguém avista Jesus de longe. Aí a Bíblia diz: ele vem saindo do deserto. Alguém olha para ele e diz assim: eu te conheço. Não é primo de João? Sou. João falou assim que ele ia batizar com água e o Senhor batizava com fogo. É verdade. Ó, João não vai vir porque alguém está falando que a cabeça dele está na bandeja. Prega para nós, prega. E qual é a mensagem? Arrependei-vos, raça de Deus. Glória a Deus. Porque é chegado o reino do céu. Aleluia. Quem vos ensinou a fugir desta ira de vindoura? Ela é manda, é o encalabace. A Bíblia diz que o mensageiro ouve a mensagem, sai correndo e fala: Herodes, João Batista ressuscitou. Como é, rapaz? João Batista ressuscitou. Não tem como, a cabeça dele está na bandeja, então não sei. Alguém saiu do meio do deserto e veio pregando a mesma coisa que ele. Glória a Deus. Preste atenção, alguém prestou conta do culto de João Batista. Alguém decapitou a cabeça dele, porque a mensagem era dura. Mas Jesus veio pregando a mesma mensagem. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: mataram o pregador, mas a pregação não morre. Aleluia. Pararam o pregador, mas a pregação continua. Alguém tenta calar a tua voz, mas a adoração vai continuar subindo. A Bíblia diz que Jesus começa. Jesus já acabou de ser batizado, passar um período de quarentena no deserto. E agora vou correr para encerrar aqui. A Bíblia diz assim que há 3 anos e meio para Jesus fazer todos os milagres, começando com a transformação de água em vinho. Dali então se ajunta junto com Nicodemos para tentar convencer, e há quem diga que Nicodemos, sendo um dos maiores escribas que andava junto com os doutorados daquela época, um doutor de lei, era um discípulo secreto de Jesus. Aí a Bíblia diz assim que ele começa a fazer discípulos e começa a ministrar. Aí a Bíblia chega em João capítulo 19, quando Jesus porventura está ministrando diante dos discípulos, está pregando para alguém e diz assim: eu tenho algo para contar para vocês. O que é? É que eu vou morrer. Eu vou para o meu Pai preparar morada para alguém aqui. Glória a Deus. Mas eu não vou deixar vocês órfãos, não. Aleluia. Eu vou enviar a vocês o Espírito Santo.
Aleluia. 3 anos e meio que alguém está pregando junto com Jesus e vendo milagre instantâneo acontecer. É cego que enxerga, é paralítico que anda. Glória a É surdo Deus. que ouve, é leproso que é curado. Aí a Aleluia. Bíblia diz assim que Jesus segura o madeiro. Elebra a candarácia. Ele segura a cruz sobre as suas costas. Coloca uma coroa de espinhos africanos sobre a cabeça dele. Eles chicoteiam Jesus, dando chibatadas, com chicotes que na ponta deles há ossos afiados, que todas as vezes que encrava nas costas e puxa, rasga uma profundidade enorme nas costas, fazendo jorrar muito sangue. E quem perde sangue, porque há quem vai dizer que foram 497 chibatadas, uma hemorragia constante. Mas Jesus está segurando uma cruz nas costas. Aí aparece um Simão Sirineu para ajudar ele. E Jesus indo para o Calvário. El Idarabando Cobinácia. Preste atenção, que a Bíblia diz que quando ele vai para o Calvário, pregam ele numa rude cruz. Alguém olha para Jesus. Ela é brincando, Jesus estando exposto sobre aquela cruz. Alguém para ter morte de cruz teria que ser um crime terrível. Jesus não teve crime algum. De dois lados da cruz, de um lado e do outro, 2 bandidos. Um se arrepende, o outro contesta. Elebra a candarácia. Mas Jesus ali, a Bíblia diz assim, então ele teve sede. E expingiram uma esponja de vinagre sobre a boca dele, a qual ele rejeita. E eu imagino o espírito da morte, Satanás chegando pertinho dele, dizendo, agora eu pego ele. Agora eu vou acabar com ele. Eu pedi no deserto, mas na cruz eu vou vencer o homem, o filho do homem. Aí a Bíblia diz assim que quando ele chega diante dos pés da cruz, Jesus olha para cima e diz, Tetelestai. Glória a Deus. Pastor, o que é Tetelestai na Bíblia? Tetelestai só tem 3 vezes. Primeira vez que tem Tetelestai é quando alguém recebe a ordem de um patrão, faz aquilo que o patrão ordena e ele volta dizendo, Tetelestai, eu cumpri a ordem que me foi dada. A segunda vez que tem Tetelestai dentro da Bíblia, bispo, é quando um general entra em campo de batalha, ganha no terreiro do inimigo e volta para casa dizendo, Tetelestai, eu fui no terreiro do inimigo, mas estou voltando com a vitória. A terceira vez era quando você comprava algo parcelado. Na última parcela você ia quitar, eles colocavam um carimbo, Tetelestai, a dívida está paga. Glória a Deus. Jesus na cruz estava dizendo para alguém, eu cumpri a ordem que me foi dada. Eu fui no terreiro do inimigo, combati o com bom combate, estou voltando com a vitória e ninguém Glória a Deus. nada. A dívida está paga. Amassou-me calamaiocélia. Jesus está declarando isso. Eu imagino Satanás descendo lá no inferno. Alguém diz que Satanás, ela é bricandarácia. Quando viu Jesus se entregar, ficou feliz, mas eu acho que é a hora que ele mais se preocupou. Porque ele desce lá no inferno e diz, deu ruim. Não teve como eu tocar nele, eu até esperei para segurar ele, mas ele entregou o espírito dele para o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz assim que 3 dias depois, elebra a candarácia, o Nazareno está de volta. Eleu e candarácia, mas percebe que quem tira Jesus de circulação foi os próprios homens. Há uma multidão que num dia estava dizendo Jesus é o Rei da Glória, no outro dia estava dizendo crucifica o Cristo e solta Barrabás. A Bíblia diz assim que porventura Jesus ressuscita no 3º dia, e é um preceito dos judeus que até no 3º dia alguém iria ressuscitar, e esse seria o Messias. A Bíblia diz que Jesus ressuscita. Eleu e candarácia. Quem tira Jesus de circulação foram os homens, mas quem traz ele de volta é o Espírito Santo de Deus. Quem ressuscita Jesus é o Espírito Santo de Deus. Percebe algo diante dessa história? É que alguém talvez olhe para a tua casa dizendo assim, já era, acabou a chamada, acabou o ministério. Só que Deus me traz como profeta para a vida de alguém aqui para dizer essa noite, alguém até tentou te tirar fora da circulação. Alguém até tentou te tirar fora de órbita, tirar fora da rota, mas não tem problema não, porque daqui a pouco o Espírito Santo vai descer. Glória a Deus.
e vai trazer crente de volta na Rabaia. Aleluia. Daqui a pouco ele desce para trazer alguém que estava parado de volta. E quando esse alguém volta novamente no terceiro dia, a Bíblia diz assim que uma mulher por nome de Maria, que outrora tinha 7 demônios, está no sepulcro. Quando abaixa para olhar, tem um anjo na cabeceira e o outro na outra. Quando ela olha para trás, ela se depara com alguém parecido com um jardineiro, dizendo: por que você está procurando entre os mortos aquele que já está vivo? Ela diz: não, é que na verdade colocaram o corpo do meu Senhor aqui, mas ele não está mais aqui. Quando ela olha e reconhece que é Jesus, Jesus fala para ela: ei, tu não pode me tocar porque eu ainda não fui ao Pai, mas vai lá e avisa os meus discípulos que eu vou lá. Glória a Deus. Avisa os meus Aleluia. filhos que eu vou lá. Percebe que Jesus está dando uma chave para ele. A chave é: avisa para eles que eu fui lá. Maria chega correndo e diz: olha, eu vi Jesus e ele disse que vai vir aqui. Percebe o erro de Maria? Quando está aqui viu Jesus, Jesus falou para ela: fala para eles que eu vou lá. Não é para falar que você me viu. Só que ela chega dizendo: eu vi Jesus, ele disse que ele vai vir aqui. Aí alguém levanta para contestar o ministério, para dizer: olha, tá louca, Jesus morreu. Eu sei, mas é que ele ressuscitou e eu vi ele. Não, você não viu. Sabe por que alguém não acredita em Maria? Porque alguém que andava com Jesus, pregava com Jesus, ministrava com ele. Maria só acompanhava, não fazia nada disso. Só que entenda que alguns serão chamados, outros serão para ter experiência. Pedro até pregava, Felipe, André, Mateus até ministrava, mas Maria teve experiência. Maria tem a experiência. Que experiência, pastor? Uma coisa é eu andar com Jesus sendo físico, homem. Outra coisa é eu ver ele ressurreto. E ela tem a experiência de ver Cristo ressurreto. Quando alguém está desistindo, Jesus chega, encontra com eles, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de todo o poder. Elebricandarácia, pegando um gancho na mensagem do meu amigo pastor Leonardo, a Bíblia diz que passam-se 50 dias, e eu encerro a mensagem agora. Passaram-se 50 dias, a Bíblia diz assim que Jesus agora é o Icalamandorécia. Ele morreu, mas esses 50 dias é de Pentecostes. Aí a Bíblia diz em Atos 2 que é o cumprir esses dias de Pentecostes. Os 120 crentes dentro da casa. Pastor Leonardo, me chama a atenção é que alguém está dentro da casa, só que vem um vento, como o Senhor disse, viamente impetuoso, tão forte. Só que falar acerca de vento, de Espírito Santo, na pneumologia, pneuma significa sopro. E é o sopro do Espírito Santo. O Espírito Santo está entrando dentro dessa casa. Só que o que me chama a atenção é que o vento é impetuoso, Bispo Márcio. E para o vento ser tão impetuoso assim, a casa tem que estar aberta. E se tem casa aberta e o vento está forte, alguém vai ter que ser cheio. Glória a Deus. Só que essa palavra pneuma é de vento de soprar. Soprar um instrumento. Alguém vai para dentro dessa casa para ser instrumentalizado. E instrumento de sopro, trompete, clarinete, flauta, trombeta, corneta, ai. Quando é soprado, emite um som. Quando esse espírito desce dentro da casa, ele desce para tocar em alguém que foi para ser instrumento lá dentro. Glória a Deus. Eleve e cantarás. Aí a Bíblia diz assim, ó: e repousaram sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Não tinha muitos crentes, a cidade é de 120 mil habitantes, dentro da casa 120 crentes. O que é 120 comparado a 120 mil? Não é nada. Aí a Bíblia diz assim que ele desce. Quem está dentro não sai, quem está fora não entra. Alabracandarás, a glória de Deus desce, toma todos eles. A palavra de João Batista vem se cumprindo na vida de alguém. Eu batizo com água, mas ele vai batizar com fogo.
No Antigo Testamento, quando Nabucodonosor tenta começar a reinar, a Bíblia diz assim que ele leva uma leva de sacerdote, de gente que tem sangue real, e o fogo naquela época é apagado, fogo que era para dar dentro do tabernáculo. Jesus vem para entregar fogo para alguém, ele ensina como é que tem que fazer para acender o fogo. Atos 2, esse fogo desce, mas lembra da promessa? Eu não deixo ninguém órfão, eu vou enviar a ti o Espírito Santo. Detalhe, que você ainda acha que não pegou, é que o Espírito Santo já está aqui, procurando acender chama no coração de alguém nesta noite, e alguém que está aqui para dar lugar, para se doar para o Espírito Santo. Ele está dizendo: abre a porta e a janela, porque eu quero entrar, abre a porta e a janela, porque eu quero tocar em alguém. E quando ele começar a passar, vai ter crente aqui nessa noite que vai começar a fazer um barulho diferente, vai ter crente que aqui nessa noite vai começar a sair um som diferente. Que som é esse, pastor? Talvez para alguém é um glória, talvez para alguém é um aleluia, ou para outros mais pentecostais vão liberar uma língua estranha. Alguém talvez sapateia, alguém talvez roda, mas ele está interessado em tocar em instrumentos aqui nessa noite. Ele é da Candarácia. Com permissão do bispo, eu quero permitir para a igreja ficar de pé em nome de Jesus. Ele é da Calassúria. Estende a mão para cima. Ele é o Icandarácia. Em uma só voz, em um ato profético, você vai declarar comigo agora. Fala assim comigo: Senhor Jesus. Ele é o Icandarácia. Fala assim: Senhor Jesus, com fé, nessa noite nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Toque em nossas vidas, toque em minha casa, em minha família. Se eu sou instrumento, me usa agora. Alamandarablassuri me convidasse. Senhor Deus e querido Pai, enquanto tem crente aqui agora, Senhor, que acabou de declarar nessa mesma fiação, Senhor, eu quero declarar